A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Sabella. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Estamos chegando ao fim do nosso estudo do Sermão do Monte. Vamos tratar hoje o último assunto do Sermão do Monte. Jesus vai contar uma parábola, né? E nós vamos aprender com esta parábola, com esse ensinamento do Senhor Jesus. Convido você, se puder, abra sua Bíblia e leia comigo Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 ao versículo 27. Diz assim, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Obviamente ele vai concluir o seu sermão dessa maneira. Ele vem falando palavras, ensinamentos, instruções do capítulo 5, capítulo 6, e agora finalizando o capítulo 7 de Mateus, ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa. Caiu, e foi grande a sua queda. Esse é um texto, uma parábola que Jesus ele conta, finalizando, concluindo o sermão do monte. E ele vai comparar aqui um homem que constrói a sua casa, mas o detalhe da construção não está em si na construção, no acabamento, na parte exterior. O detalhe desse ensino de Jesus é o fundamento, é a base, é o alicerce em que os homens vão construir a sua casa. Primeira coisa a ser observada: a construção que Jesus está falando não é como as nossas aqui hoje em dia. Precisamos entender o texto, a que momento ele foi citado, qual era a cultura, como eram os homens, como eram as construções das casas naquela época. Não é casa como agora, como telhado, como laje. O local era diferente, tinha rio, não tinha rio. Não era como a gente constrói uma casa agora. Nós temos o chão firme, é totalmente diferente. Ele está falando que tinha pessoas que construíam sobre areia, e tinha gente que construía, cavava a areia até achar uma rocha para ali construir. É óbvio que a necessidade de cada um, a intenção de cada um. As paredes não eram como as nossas aqui, era uma espécie de barro que eles faziam, não tinha o telhado como o nosso aqui, era palha misturado, né? Então a estrutura um tanto quanto precária em relação ao nosso dia de hoje. Então Jesus vai usar esse assunto da construção da casa para nos ensinar. A casa aqui que ele está falando representa a nossa vida, a nossa vida. Nós somos a casa que pode ser a casa de Deus, né? Nós somos a casa de Deus. Como que nós estamos construindo a nossa vida? Como nós estamos cuidando da nossa casa? A intenção ao ler esse texto é essa: nós vamos comparar a nossa vida com a construção que Jesus está dizendo. Aliás, as duas construções modelo. E um ponto importante nesse assunto é: você vai construir casa, você for pesquisar construção de casa, existem várias maneiras, vários modos. Isso aqui na vida natural de construção de casa. Jesus está falando sobre o Sermão do Monte,
Nós estamos falando a respeito do reino de Deus. Como que funciona o reino de Deus, o reino espiritual? Não tem outros modelos. Não existe outras hipóteses. Ou você vai construir sobre a rocha, ou você vai construir a sua vida espiritual sobre a areia. Né? Não temos mais outras, a madeira, e não. Ou é rocha, ou é areia. Se estiver na rocha, vai ter sucesso. Não vai cair. Se for areia, uma hora ela cai. Né? Então a ideia principal, o primeiro que nós vemos aqui é essa. Ou é rocha, o alicerce, a base, ou é areia. Agora, vamos lá. Vamos ver alguns detalhes dentro desse texto. Todo aquele, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos ouvem a palavra, ou todos que ouvem a palavra. Ele diz, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. A palavra é pregada a todos, né? E todos que ouvem. Agora, o versículo 24, ele vai falar sobre o homem prudente. Versículo 26, ele vai falar sobre o insensato, sobre o louco, aquele que não pensa. Detalhe, tanto o prudente que ele fala, quanto o insensato, ouviram a palavra. Então, a questão não é ouvir a palavra. Quando eu ouço a palavra, o que eu faço com ela? É muito normal nós estarmos nas nossas igrejas evangélicas e quando alguém fala algo diferente ou algo que chama a atenção, né, de uns tempos para cá, o povo ouve e diz assim, é forte essa palavra, que palavra forte, né? Tem gente que diz assim, que palavra bonita, e vai lá, elogia o pregador, dá parabéns ao pregador pela mensagem, olha que mensagem bonita, viu? Obrigado por essa palavra, que mensagem, parabéns por essa palavra. Esse não é o detalhe principal. Então, aquele que ouve, que essa pessoa que falou é forte, que deu os parabéns, que elogiou, ele ouviu. Mas isso não basta para você construir a sua casa sobre a rocha. Vamos lá. Todo aquele que escuta e as pratica. Versículo 24 e 26 diz, todos aqueles que ouvem as minhas palavras, 26, e não cumpre e não pratica. Todos vão ouvir. O ouvir não muda nada. Se eu não receber, se eu não misturar fé, se eu não acreditar naquela palavra, se eu não, essa palavra não me mudar, não me moldar, não mudar minha mente, o meu conceito, meus pensamentos, e não virar ação. Palavra que eu ouço, que vem da parte de Deus, precisa virar ação, precisa virar atitude na minha vida. Senão eu estou construindo a casa sobre areia. Como que eu sei que estou construindo a casa sobre a rocha? Aquilo que eu ouço de Deus vira ação, vira reação, vira atitude na minha vida. Eu não fazia assim, mas agora eu ouvi a palavra e estou fazendo assim. Quando falavam para mim, a minha reação era explodir, era isso, mas agora eu ouvi a palavra, não, agora eu não faço mais assim não. Não respondo, não revido. Olha, eu ouço a palavra, eu prefiro ficar com a palavra. Eu tenho ação, eu tenho reação, tomei uma atitude diferente. Porque você está fazendo assim, o que deu? O que deu em você? Não é que deu. Deus falou comigo. Eu ouvi a palavra. E a partir de agora, as minhas atitudes são diferentes. Então eu sei que eu estou sendo prudente e estou construindo a casa sobre a rocha. Como que eu sei que eu sou insensato? Que eu não sou prudente? Quando você ouve a palavra e continua fazendo o que você quer. Você faz coisas que alguém vai dizer para você, mas você não disse que você é crente? Crente pode fazer isso? É assim que... não está valendo você ir na igreja, não. Você está ouvindo a palavra, está construindo a sua casa
sobre a areia. Essa casa vai cair. Né? Não é um ditado que diz? A casa vai cair, hein? Se você fizer assim a sua casa espiritual, espiritual. Porque às vezes a pessoa parece que está prevalecendo, mas Jesus está falando aqui um assunto espiritual. Então pode ser que a gente tenha um problema no físico, no âmbito natural, mas no espírito, minha casa está sobre a rocha. Aí ele diz assim, continua o texto. Aqueles que ouvem minha palavra e praticam, é o homem prudente. Edificou a casa sobre a rocha. Então, um está construindo sobre a rocha e o outro sobre a areia, né? Aí diz assim, desce a chuva, corre rios, assopram ventos. Chuva vem de cima, rio vem de baixo, e o vento está entre o céu e o rio, lá embaixo, né? Então vem problema de todo lado, vem dificuldade de todo lado, vem adversidade de todo lado, vem tempestade, vem enchente, ventania. Tanto, se você olhar no texto, você vai ver que o versículo 25 está falando do homem prudente e o versículo 27 está falando do insensato. Para ambos vem chuva, rio e assopra vento. Aí você fala assim, mas peraí, se eu ouvir a palavra, eu crer, eu me converter, vou construir minha casa sobre a rocha, estou lá, firme com Deus, e vai vir vento, vai vir chuva, vai vir rio, e o cara que não está nem aí com nada também vai vir. Qual a diferença? A diferença é lá na frente. Quem está construindo a casa sobre a rocha, a casa dele não vai cair. E o outro não, né? O outro não. Então essa é uma diferença muito grande. Por quê? Porque a rocha aqui nesse texto simboliza a palavra que é Cristo. Se você está edificado em Cristo, na rocha, você não cai. Vem luta, vem prova, vem tempestade, vem adversidade. Não apenas você construiu na rocha, mas a rocha que te sustenta. A rocha vai estar com você em todos os momentos da vida. Né? Já no caso do insensato, areia, meu filho. A areia não vai resolver nada na nossa vida. Qual foi o problema aqui do insensato? Porque você olha esse texto, o que a gente pode imaginar? As casas foram construídas. Então você vai olhar a casa do prudente, está lá a casa levantada, edificada. Jesus disse que edificou a casa. Tanto o que ele vai chamar de prudente, quanto o que ele vai chamar de insensato. Ambos edificaram a casa. Então você vai olhar a casa está lá edificada, está bonita, tem aparência. E talvez a casa do insensato possa ser até mais bonita, mais chamativa, mais aparente do que a casa do prudente. E onde está a diferença? A diferença está na hora que vinha a chuva. A diferença está na hora que o vento soprar. A diferença está a hora que o rio subir, né? O negócio apertar. Aí, cada um vai ver se valeu a pena gastar tempo com o alicerce. Prestar atenção na base, no fundamento. No fundamento. Você sabe que tem muita gente que é inconstante, né? A gente fala sempre, precisa ser constante, precisa perseverar, né? Precisa estar sempre animado. Tem muita gente inconstante, né? Muita gente que pratica procrastinação. O que é procrastinação? Tudo que começa não termina. Não. Tem gente que não consegue nem começar, protela, tem plano, tem projeto, mas não vai para frente. E se começa, para. Tem gente que não chega nem no meio do caminho, porque não tem base.
não tem fundamento, não está preocupado com alicerce, quer edificar a casa. Não, eu preciso edificar a casa, eu preciso levantar a casa, eu preciso crescer. Veja os prédios. Vai procurar um engenheiro e você vai descobrir quanto maior é o prédio que ele quer construir, quanto maior é o edifício que ele quer levantar, maior vai ter que ser o alicerce. Quanto que eu quero levantar? Tanto? Então nós vamos ter que descer bastante. Descer. E as pessoas não querem gastar tempo com alicerce, com a base. Então, seja um engenheiro da sua vida espiritual. Aonde você quer chegar em Deus? O que é que você quer que Deus faça na sua vida? Fez um planejamento? Então agora você vai, antes de começar a praticar isso que você quer, começar a trabalhar o alicerce. É isso que Jesus está falando. Ouvir a palavra, praticar, estudar a palavra e praticar, meditar na palavra e praticar, refletir na palavra e praticar. Pregar a palavra, mas pregar aquilo que você vive da palavra. Então, viva a palavra. Medite na palavra, se molde a palavra, para depois você querer pregar aos outros. Senão a sua casa, ela vai cair. Qual foi o problema desses homens aqui? Qual é o problema do insensato, melhor dizendo? Ele não pensou no alicerce. Ele não se preocupou com o alicerce. Aqui tá bom, hein? Aqui tá bom. Vou levantar uma casa aqui. O problema dele não foi a casa. O problema dele não foi a construção da casa. Se você olhar o texto, você vê que o problema não foi a construção da casa. O problema não foi o vento. O problema não foi o rio. O problema não foi a chuva. Qual foi o problema? O alicerce, a base, o fundamento. Todos nós vamos passar por rio, ventos e chuvas. Quem vai chegar do outro lado? Quem vai chegar no céu? Quem ouviu e praticou, viveu a palavra. Então, se preocupe, viu? Se preocupe em ouvir a palavra, mas não só apenas em ouvir. Se preocupe em ouvir e praticar, para que Deus olhe para você e fale: puxa vida, você está sendo prudente. Prudente. Seja prudente aos olhos de Deus. Mantenha sua casa de pé, para que um dia você esteja cara a cara com Deus e Deus receba você de braços abertos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.